Boa noite a todos. Eu agradeço, Valentim, pelo convite ao Centro Espírita, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui. Espero que eu possa corresponder à expectativa de vocês que estão aqui. Agradeço pela presença de todos vocês. É muito, assim, a gente chamaria de estranho, interessante, mas do que eu vou falar aqui, essa prece inicial praticamente já disse tudo. Ela praticamente trouxe para nós assim, esclarecimentos assim, importantíssimos quando a gente vai falar do capítulo 18, que diz lá, muitos os chamados e poucos escolhidos. Eu vou falar do item, do tema, dar-se-á aquele que tem, do item 13 ao 15. E praticamente a prece inicial trouxe assim, as palavras, as explicações que a gente precisaria ter na noite de hoje para o entendimento desse capítulo, desse tema que eu vou falar alguma coisa. Porém, antes de iniciar, eu gostaria de dizer a vocês todos, assim como eu me sinto honrado de estar aqui, todos nós hoje pela manhã, nós fomos chamados. Para todos nós que tivemos a oportunidade de amanhecer, independente em qual dimensão que tenhamos amanhecido, nós continuamos sendo chamados. Porque nós estamos sob a égide de um Deus de amor, de providência, de misericórdia e de justiça. Em relação ao tema de hoje, gente, dar-se-á aquele que tem, uma das primeiras dúvidas que surge, nós não faremos a leitura desses itens, eu vou apenas comentá-lo, espero que vocês possam estar compreendendo. A primeira impressão que se tem quando se diz dar-se-á aquele que tem, parece que nesse título tem implícito aí um processo de injustiça, a princípio. Mas quem faz a leitura lá do item 13, 14 e 15, fica muito claro. Quando a doutrina espírita foi estruturada, ela foi estruturada trazendo de novo, reeditando as palavras de Jesus. E Jesus precisou se utilizar de alegorias, de vários recursos linguísticos para fazer que aquele povo pudesse entender. Mas o Espiritismo reedita tudo isso de uma forma esclarecendo aquilo que Jesus quis dizer em cada circunstância que ele estava presente. Então, quando se diz dar-se-á aquele que tem, não há como se ter dúvida, gente, receios quanto ao entendimento da leitura. Se nós pegarmos o item lá, 13, 14 e 15, olha que você lê, fica muito claro. Não se trata de uma injustiça, de um equívoco da parte de Deus. Jamais isso poderia ter acontecido, nem tampouco dos espíritas, ao fazer a interpretação da mensagem das Escrituras de Jesus. Ela só um minutinho. Pulou. Não é aí mesmo. Por que a gente tem que entender que não há equívoco nesse tema desse capítulo 18? Porque nós sabemos que a doutrina espírita, gente, tem algumas características que a gente poderia dizer que são admiráveis. São assim singulares, elas não se perdem em momento nenhum. A primeira delas que eu estou trazendo aí seria assim, que a doutrina espírita ela é reveladora. Ela nos traz informações sobre a realidade plena do espírito. Passado, presente, futuro. Traz as informações. Só que essas informações que nos são apresentadas, elas são esclarecedoras. O que significa isso? Não tem mais alegorias, não são na forma de parábolas. Qualquer pessoa praticamente pode lê-las e compreender o sentido do que está escrito ali. Tá certo? Então, não se tem a necessidade nenhuma de conhecimento avançado para que se entenda qual procedimento, atitude é mais adequado diante das situações que encontramos na vida. Só que aqui também começa um comprometimento para todos nós.
Se eu tenho uma informação esclarecedora que não deixa dúvida, como é a realidade, diante das situações de vida que nós vamos encontrando a cada instante, não tem que ter dúvida qual que é a escolha correta. Porque se esclarece, explica e demonstra o porquê. Então, isso nos traz a nós uma certa responsabilização pelos nossos atos. Uma outra característica que é assim, da doutrina espírita muito clara também é o fato de ela ser consoladora. Se a doutrina espírita nos revela e nos esclarece de maneira compreensível o que é a vida física e espiritual, ela nos consola, nos oferece a paz, a fé, a certeza do futuro. Mostra-nos com clareza que viemos de um passado, nos encontramos no presente, a caminho de um futuro. Se consola, tem que dizer claramente quem somos, por que somos, para onde vamos. Porque isso nos fortalece em nós a fé, a esperança e a certeza daquilo que estamos vivenciando. O capítulo era esse, muitos chamados e poucos escolhidos, tá? Então, quando a gente pensa no tema que eu fiquei responsável por estar conversando com vocês hoje, chamado Dar-se-á aquele que tem, a primeira coisa que todos nós pensaríamos é assim. Já descartamos essa ideia de ser uma injustiça. Dar-se-á aquele que se tem. Aí eu gostaria de perguntar a alguém aqui, quem é que não gostaria de ter mais do que tem? Acredito que nenhum ser humano do mundo diria que não quer. Todo mundo quer ter mais ainda do que tem. Só que no contexto religioso que nós estamos trabalhando, não é bem o que nós estamos pensando. Não se trata de ter mais, acumular mais riquezas, ter mais propriedades, mais prestígio político, social. Não é bem isso, porque nós estamos, afinal de contas, falando de conceitos religiosos, espirituais. Não pode ser pensado apenas nesse foco, tá certo? Não há de se ter dúvidas, receios quanto ao entendimento da leitura. Porque no sentido de dar-se aquele que tem, não é dar mais riqueza e mais poder. É dar mais entendimento para que essa pessoa, assim como a oração inicial disse, possa ser mais colaboradora, mais colaborativa com a realidade que nós vivemos. As lições do Cristo, gente, que Ele nos deu através de palavras e atitudes, que foram reapresentadas ao mundo por meio do Espiritismo, as obras, preservam a essência dos ensinamentos de Jesus, que é o quê? O infinito amor, a justiça, a providência e a misericórdia, e outros mais. Ou seja, quando nós dizemos que dar-se-á aquele que se tem, é sempre pensando nesses valores espirituais, na questão do amor, da justiça, da providência, da solidariedade, nesse sentido. E para que a gente possa entender, para que não fique dúvida nenhuma na nossa cabeça, se há algum equívoco ou injustiça em dar para alguém que já tem. Vamos simular duas situações. Vamos pensar que todos nós aqui desejamos ir para uma universidade. O normal é que todos nós sejamos matriculados no primeiro ano. Alguém pode ser matriculado no 5º ano da faculdade, da universidade? Não. Por quê? Porque não tem os conhecimentos básicos que adquire no primeiro ano para estar frequentando o 5º ano, tá certo? Mas as pessoas, todas elas são matriculadas no primeiro ano. Mas todas as pessoas conseguem desenvolver o que é necessário para passar para o 2º ano? Não. Somente aquela que se esforçou, estudou, aprendeu todo o conteúdo do primeiro ano, ele pode ir para o 2º ano, porque para ele tem como continuar a prosseguir os seus estudos, aprofundar seus estudos. Aquele que não fez, digamos assim, aproveitou aquele momento de aulas do primeiro ano, não aprendeu os conteúdos que eram essenciais, ele permanece no primeiro ano. Então, dá-se para aquele a oportunidade de passar para o 2º ano, para aquele que já tem o conhecimento. Vamos pensar uma outra situação. 2 pessoas. Eles têm que fazer 2 percursos. Eles têm que sair do ponto A
ao ponto B. Depois do ponto B, eles têm que ir ao ponto C, 2 pessoas. Aí uma pessoa diz a essas pessoas, a critério de vocês, a hora que vocês quiserem caminhar, vocês já podem começar a caminhar e fazer esse trajeto, ponto B e ponto C. Dá-se a oportunidade das pessoas fazerem essa caminhada. Uma pessoa começa seu deslocamento e chega no ponto B. A outra pessoa simplesmente ficou parada no ponto A. Quem é que tem que ter a oportunidade de prosseguir do ponto B para o ponto C? Não é aquela que caminhou? Então não se tira nada de ninguém. As pessoas constroem para si aquilo que disse na oração inicial, o fruto que vão colher no futuro. Ninguém colhe sem o esforço, sem o caminhar, sem o compreender, ampliar o conhecimento. Ninguém colhe aquilo que não semeou. Então, quando se diz, na leitura do texto, que se tirará daquele que não tem, não é que ele não tem, ele não tem a possibilidade de fazer o que aquele que caminhou, aquele que estudou, passou para o 2º ano, ele tem que permanecer matriculado no ano que ele está. Mas isso não se trata de uma desconsideração por essa pessoa. Muito pelo contrário, é uma consideração a cada qual segundo o seu esforço. É o livre-arbítrio. Deus não impõe que as pessoas caminhem. Ele mostra a direção, mas quem caminha somos nós. E aquele que caminha até aqui, a próxima sinalização que Deus faz é que ele siga à frente e continue a caminhar. Mas nunca se tira de ninguém nada que a pessoa não tenha conquistado. Tá? Então nós não temos dúvida que o que diz ali no nosso texto, no livro, não se trata de injustiça. Muito pelo contrário, é a plena aplicação da justiça e o respeito ao livre-arbítrio de cada um de nós. Aí, o tema é, dar-se-á aquele que se tem. Oferece-se mais aquele que se tem. E eu perguntaria para vocês, o que é necessário fazer para se ter mais do que se tem? O que nós precisaríamos fazer para se ter mais do que nós temos? É lógico, gente, que nós temos que pensar num contexto espiritual, tá certo? Não num contexto material. A gente pode simplesmente, como aquele que ficou parado, sem caminhar, ficar esperando um milagre? Aquele que se matricula no 1º ano, apesar do empenho dos professores, dos docentes, sem que ele tenha uma interatividade com o que está sendo ensinado, esperar que ele passe de ano? Não existe milagre. Não existe milagre. Eu vou passar um trecho de um filme aqui agora para vocês, mas eu queria fazer um combinado com vocês. Eu não quero que vocês assistam o filme apenas. Eu gostaria de muita atenção de vocês para o filme. Só que eu gostaria que vocês se sentissem um personagem do filme. São 2 atores que vão contracenar, tá certo? Na parte que eu separei. E eu quero que vocês se identifiquem com aquele ator, Jim Carrey, que faz o papel de Bruce, num filme chamado Todo-Poderoso, que está conversando com Deus. Vou dizer como que é o contexto do filme. Ele é uma pessoa muito revoltada com Deus, o Bruce. Então ele fala que Deus não ajuda, que Deus não faz nada, que ele é muito melhor do que Deus, e Deus se cansou de ouvir a lamúria dele e falou assim, agora hoje, a partir de agora, você vai fazer o meu papel, eu vou tirar férias. Tá ok? Nós vamos passar o filme, só que de novo, eu gostaria de pedir para vocês é a pessoa que está falando com Deus. E o outro autor é o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus. Tá? Quando a pessoa estiver conversando com Deus, é você. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês. Bom, só para vocês entenderem o contexto, como Jim Carrey assim, fez o papel de um Deus muito generoso, deu para quem não se esforçou, para quem criou-se uma confusão no mundo. Até parece que é isso que acontece no mundo hoje. Mas vamos lá. I
venha vosso reino. A loteria é uma farsa! Eu só ganhei $17! O canal 7 mente! É tudo mentira! Não! Deus? Você está aqui? Oi! Preciso de ajuda! Acenda! 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 Sabia! Ora, como vai, poderoso Bruce? Não é fácil como parece, não é, filho? Esse negócio de Deus. Todos perderam o controle. Sou eu não sei o que fazer. Você chegou na hora. 7 horas. Dia 7 às 7. Ah, terminamos. É isso aí. É bom. Oh! É maravilhoso. Não importa o quanto uma coisa fique suja. Você sempre pode limpar. Tanta gente. Dei a todos tudo o que queriam. É. Mas desde quando alguém sabe realmente o que quer? O que faço então? O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce. Foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol. Isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Peraí, você vai embora? Estou vendo que pode cuidar das coisas agora. Mas e se eu precisar de você, se eu tiver dúvidas? Esse é o seu problema, Bruce. É o problema de todo mundo. Esperar que caia do céu. A ordem voltou ao normal em Buffalo. Eu pedi para vocês, para todos nós, fizéssemos esse exercício de se colocar no lugar de Deus, porque verdadeiramente nós somos deuses, né? Jesus nos disse, vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Em outro momento diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então não é absurdo essa ideia do filme quando a gente se coloca no lugar de Deus. Eu gostaria de destacar algumas frases que ele disse aí. Depois eu faço ligação com a nossa leitura de hoje. Ele disse assim, o Deus. Eu coloco o Deus em letra minúscula porque é ele, tá? É o ator, não é o Deus, tá? As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta que elas têm o poder. Uma outra frase. Você quer um milagre? Seja um milagre. Uma outra. Uma mãe que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho a uma escolinha de futebol. Isso é um milagre. Um estudante, um adolescente que diz não às drogas e sim à educação. Isso é um milagre. Você quer um milagre, seja um milagre. Dar-se-á, esse é o tema do item que eu ia falar hoje, né? Como será que pode, então, a gente ter mais do que se tem?
Porque vocês perceberam que é mais vantajoso ter mais do que se tem. Aquele que cumprimenta, que acena, que saúda, dar-se-á a oportunidade de oferecer o sorriso. Quem no dia a dia já cumprimenta alguém, saúda alguém, acena para alguém, vai ter a oportunidade de oferecer o sorriso. Aquele que sorri, que já sabe sorrir, dar-se-á a oportunidade de oferecer o abraço. Amplia-se aquilo que já se tem. Quem é capaz de sorrir e acenar, já tem a oportunidade de abraçar. Aquele que abraça, dar-se-á a oportunidade, aquele que cumprimenta, acena, sorri, saúda, abraça, dar-se-á a oportunidade de ouvir o outro, o diálogo. Orientar a outra pessoa que porventura possa estar precisando, ou ajudar a outra pessoa. Então vai se ampliando, vai se tendo cada vez mais, à medida que a gente já vai tendo, assim, incorporado em todos nós, algumas habilidades espirituais. Tá? O exercício do amor não exige requisito acadêmico, econômico, cultural, social. O ensino e o convite de Jesus é para todos. Por que eu coloquei essa frase aqui? Gente, quanto custa acenar por alguém? Quanto custa sorrir por alguém? Quanto custa abraçar alguém? Quanto custa ouvir alguém? Quanto custa falar algo para alguém? Quanto custa ajudar alguém? E é tão surpreendente, eu estou tão surpreso hoje que eu tenho que fazer essa particularização com vocês hoje. Estou muito impressionado com o Espiritismo, extremamente esclarecedor. Hoje, por um acaso, eu tive 2 oportunidades de fazer mais ou menos essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Simplesmente surgiram na minha vida. E depois, antes de nós fecharmos essa leitura aqui também, eu vou dizer um outro fato, muito coincidência que está acontecendo com o estudo dessa leitura. Não exige, para que a gente possa abraçar alguém, eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter um status econômico, eu não preciso ter um curso superior, eu preciso ter simplesmente a vontade. Não é proibido ser feliz, todos estão convidados. Quando nós dissemos ali na entrada, muitos chamados, todos são chamados para ser felizes, todos estão convidados. Aí talvez as pessoas possam gerar uma dúvida na nossa cabeça, mas como assim você fala em felicidade? Mas não é a felicidade no sentido material. Nós temos que pensar na felicidade no sentido espiritual. Por que não precisa de dinheiro quando se sorri para alguém, quando se abraça alguém, quando se ouve alguém? Porque não há dinheiro no mundo que pague isso. Não é com essa moeda que se paga o bem. Mas afinal de contas, gente, eu falei algumas coisas que podem ser feitas para que a gente possa ter mais ainda. Mas o que nós podemos fazer para ter mais ainda do que nós temos, do que a gente tem? A misericórdia de Deus é tão grande para conosco que Ele não deixa, assim, instante nenhum em nossas vidas, não nos deixa desamparados. Sempre há uma lição, sempre há algo que nos orienta para que a gente possa avançar e se desenvolver espiritualmente, em caridade, em amor, a todos os instantes. E pensando nisso, Deus mandou um dos seus discípulos para a terra, que nos trouxe uma oração muito importante. Só que mais do que uma oração, ela é uma agenda de conduta para todos nós, que nos ensina como ter mais além do que a gente já tem. É essa oração aqui. Olha o que ela recomenda que a gente faça. E não é difícil. É a oração de São Francisco. O que São Francisco ensina para nós para que a gente possa ter mais do que se tem ainda? Ele pede assim, que a gente faça isso. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Nós que somos espíritas, gente, ao mesmo tempo que a gente tem algumas informações que talvez possa ser diferenciada em relação a outras religiões, ao mesmo tempo que nos revelam verdades, esclarecimentos que anulam todas as nossas dúvidas, ao mesmo tempo que isso acontece, aumenta-se a nossa responsabilidade. Porque eu passo a ser uma árvore com uma obrigação de procurar oferecer bons frutos. Não basta apenas ter os troncos, os pés, as mãos, a fala, enxergar. Eu tenho que usar todas essas ferramentas, todos esses recursos, em prol do bem, em prol do próximo. Aí a gente vai tendo mais do que se tem. Quando se propõe, quando São Francisco propõe nessa oração esse roteiro de trabalho, há algo também que precisa ter um certo esclarecimento, eu gostaria de destacar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ele não pede que a gente faça isso dentro de uma casa espírita. Nós temos que vivenciar o que essa oração nos ensina e tudo o que o Evangelho nos ensina em todos os espaços possíveis. Dentro de casa, no trabalho, nos outros ambientes sociais. É ali que nós temos que levar todas essas propostas que São Francisco nos faz e que a gente viu antes, que seja o sorriso, seja o abraço, seja o bom dia, o boa tarde. Ah, você está com algum problema? Ah, mas o que aconteceu? Ouvir as pessoas, poder levar um consolo para as pessoas em todos os instantes. O filme fala lá do milagre. Gente, a mãe, os pais, que estando em casa, que conversam com seus filhos, isso é um milagre. O filho que visita a mãe, já na velhice, e leva o abraço, e leva o sorriso, isso é um milagre. A mãe, que mesmo sem ter condições nenhuma, oferece ao filho o consolo, oferece para ele o entendimento da vida, para que não guarde revolte, para que não se desespere, que ele mantenha sempre o seu equilíbrio. Isso é um milagre. Esses dias no meu ambiente de trabalho, um amigo meu de trabalho disse assim para mim: Aurélio, a gente tem que servir para alguma coisa. Mas isso que ele me falou me fez tão bem e tão mal. Porque eu fiquei uma semana perguntando para que eu estava servindo. E no outro dia, quando eu vi ele, eu só pensava nisso. A gente tem que servir para alguma coisa. E comecei a me cobrar. Então, como disse essa leitura aqui, gente, muitos dos chamados, todos nós temos que servir para alguma coisa. Só que a gente tem que ter muita, equilíbrio para perceber que nós somos centelhas divinas, almas, espíritos eternos, que a realidade física não é a realidade, digamos assim, objetiva da existência, é apenas transitória. O que é para sempre na nossa existência, o que a gente leva para sempre, é aquilo que a gente faz no sentido assim da dimensão, considerando-nos na dimensão espiritual. E aí não tem outra dúvida. Está muito assim, de forma sintetizada. É por intermédio do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do respeito ao próximo, do respeito a Deus, do respeito a si mesmo. Compreensão, nós já temos bastante. Tá? Compreensão, nós temos bastante. Eu não sei se vocês puderam perceber, mas a provocativa que o autor do filme fez, no filme,
Nós estamos sempre acostumados com um Deus, cabelo compridos, a imagem de um Cristo, de um Deus, cabelo comprido, uma pessoa branca, né? De repente ele traz nos filmes algo assim que ainda é algo que a gente discute muito ainda, a questão da diversidade, de aceitar a todos como todos sendo filhos de Deus, de um único Deus, o mesmo Deus que nos provê a cada instante a oportunidade de contribuir com essa obra. Assim, todas as pessoas têm, aqui encontramos nosso caminho, as mesmas condições de trazer a todos nós entendimento daquilo que cada um precisa fazer. Compreender as pessoas, o próximo, o momento do momento pessoal de cada um, ter paciência, lidar em cada instante, levar consolo, ter a esperança na vida futura. Isso é algo assim que para todos nós tem que ter muita clareza no nosso dia a dia. E para finalizar, gente, às vezes as palavras, as imagens, as orações ainda não são suficientes para todas as pessoas. Ainda fica faltando alguma coisa. Às vezes nos sentimos assim um pouco incompletos. Quem percebeu no filme lá, logo no início, teve uma parte que eu acho muito significativa. Quando tudo isso que a gente sabe, onde a gente estiver, não for suficiente para acalentar a nossa alma, ainda a gente tiver um desespero, alguma dúvida, o que a gente faz? Se recolhe em prece e faz como o filme foi dito no filme. O filme começa assim, o texto que eu passei. Deus, onde está você? Preciso de você. Se tudo que até então a gente sabe até hoje, em algum momento da nossa vida de maior dificuldade, não for o suficiente para nos acalmar, nos trazer de novo a esperança, a tranquilidade, então a gente pode recorrer em prece a Deus e pedir a Ele a ajuda. Tá? É assim, a última palavra que eu coloco aqui. Em toda circunstância de dúvida ou de agradecimento, com este nome, Deus, a gente tem que ter muita gratidão, porque nos é oferecido muitas oportunidades para que a gente assim compreenda a realidade a qual nós estamos inseridos, a realidade para a qual nós caminhamos, para que a gente possa colaborar assim da melhor forma possível. E dentro disso que eu falei para vocês, que o dia de hoje me surpreendeu bastante, depois eu gostaria que vocês lessem essa mensagem que vocês receberam aí, com muita atenção. E analise tudo aquilo que foi dito na oração desde o início, até assim, esse momento agora. Depois vocês podem fazer a leitura e verificar algumas coisas. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare, nos ilumine e nos esclareça sempre. Muito obrigado pela atenção.